Mas aí quando a gente volta... Aí... Gente, por que acontece? Eu acredito, né? Até pela minha experiência profissional. Os homens, os meninos, sofrem, eu ouvo dizer, que sofrem as mesmas... Chega a se aproximar da mesma quantidade de violência que as meninas sofrem. Violência sexual, abusos, violações sexuais. Só que é menos falado. Exatamente. O machismo não deixa os meninos falarem. Exatamente. Os homens não denunciam. Sim. Se as mulheres sofrem para fazer uma denúncia, imagina um homem. Como que ele vai chegar na delegacia, né? Muitos casos de homens que sofrem violência dentro dos casamentos. Como que a mulher violenta o homem? Uma curiosidade. Chega no consultório com camisa abotoada até aqui, porque estão machucados, deixa a barba crescer para não aparecer a marca no rosto. Sério. Gente, tem Mas é grande esse número? Grande. Mas eles não fazem denúncia. Um homem chegar na delegacia para fazer uma denúncia contra a esposa porque ele apanhou? Não, isso não acontece. Mas abusado sexualmente. Não, aí os meninos acontecem quando na infância e adolescência. Porque naquela série... Ai, como que é o nome daquela série, gente? Daquele cara bonito lá? Ai, são vários. São vários. Não, mas voltando àquele assunto. Quando você fala de causa, o ponto de compreensão, o que une é a dor. O que une é a dor. Então, se você tem a mesma dor que aquela pessoa, obviamente que você vai poder entender muito melhor aquela pessoa. Isso é comprovado. Tanto é que o AA só funciona... Exatamente. Por isso que eu te falo que a sensibilidade não estou duvidando da sua religiosidade, da sua filosofia de vida, se ele vai ficar sem... Enfim, não é a minha religião e acabou. Mas assim, eu questionei durante muito tempo, porque na minha família todos eram católicos, apostólicos, romanos. Inclusive tinha uma parte da família da Argentina que era... do Opus Dei, por exemplo, que usa cinto de silício. Eita caramba. Cada um com a sua crença, sua vida. Mas não deixo de questionar. Aí, quando eu estudei na Faculdade de Relações Internacionais, nós tínhamos uma matéria chamada Sociologia. E dentro de Sociologia eu tive que estudar religiões. Fazer um trabalho sobre religiões e tal. Por que há 20 anos atrás, por que a religião evangélica tinha crescido tanto? Sendo que ela cria um vínculo, ou criava dentro da sociologia, uma relação de subordinação diferente das outras. E um dos pontos levantados era esse, que o pastor era humano. Era humano do ponto de vista social, funcional, entende? Mas eu acho que nesse ponto entra uma questão. Eu não sou católica, mas eu acredito que, assim... Vou não falar. Desrespeitando, pelo amor de Deus, mas aqui não tem uma existe questão intolerância que, assim, religiosa. as pessoas, elas buscam ajuda até o ponto que elas conseguem caminhar. Sim. Não é todo mundo que está preparado para fazer psicoterapia, por exemplo. Tem pessoas que só conseguem ir até aquele aconselhamento pastoral ou do padre. Sim. Né? Tem pessoas que não estão preparadas para psicanálise, porque a gente sabe que é muito mais profundo do que as outras abordagens psicoterapêuticas, né? Que fazem outros tipos de terapias. Então as pessoas buscam e elas só podem caminhar até onde elas conseguem. E assim, porque as pessoas têm suas limitações. Dentro das igrejas evangélicas, tem denominações que são extremamente rígidas. Sim, estão lotadas. Isso que eu ia falar. Porque as pessoas precisam do limite, da rigidez. Tem pessoas que precisam. E também, eu descobri isso também. Não, e também tem uma questão muito séria. A religião, isso vamos falar de praticamente a maioria. A religião, ela trabalha muito com a questão do medo. O medo do inferno. Então, assim, eu acredito o seguinte. Por exemplo, tanto na Idade Média era assim. A sexualidade, a gente sempre foi um mecanismo de controle. A sexualidade é um meio de controlar os corpos. Controlar a pessoa, controlar a vida. Tanto que na Idade Média, quem controlava a sexualidade? A Igreja Católica. Quem que era, por exemplo, na Igreja, na Idade Média... que você podia fazer. Sim, exatamente. E a mulher, e aí a gente entra aqui... A sexualidade ainda para a mulher, ela é terrível por quê? Porque ela tem uma raiz histórica. Então, assim, na Idade Média, né, quem dormia primeiro com a mulher era o senhor feudal, porque a igreja já autorizava. Então, nos dias das núpcias, você quem que deitava? A origem o senhor da feudal, da pornografia o senhor vem lá do feudal, machismo. exatamente. O senhor feudal, ele deita com a mulher para saber se a mulher é correta, se ela é realmente uma mulher pura, né? E se ela é passiva, porque a mulher tinha que ser passiva. Então, assim,
E a igreja, a função da igreja, isso, gente, não é só falando de igreja católica, falando de religiões. A religião, ela utiliza, sim, da sexualidade como meio de dominação. Por que que eu tô lá? Porque eu tenho medo de ir pro inferno. Por que que eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo? O negócio tem que ser... Existe livro, gente, existe uma literatura cristã enorme sobre como você tem que fazer para ser puro, como você tem que se comportar no ato sexual, sobre os sonhos. Gente, saber que é pecado. Já sou mais o Kama Sutra. Saber que é pecado sonhar Também, com ato sexual é pecado sonhar. Existe um livro. Pureza, então não quero. Uma vez eu vi um livro que fala que existe pecado, determinada coisa que se você sonha, tem um negócio incúbulo, sei lá como que é o nome do negócio, que é tipo um demônio que tá no seu sonho. Então, assim, se você tá sonhando com uma coisa sexual, isso é pecado. Então, Gente, assim, eu quero só só que fazer nessa um parêntese época, aqui. Mas isso é de hoje. A pornografia não estava como está hoje. E aí entra nessa questão que tu falou, dos casais, dos relacionamentos atuais. Que ela fica meia vida Porque de aí o que tanto acontece? consome. Condicionou esse erotismo, né? E o olhar aquela mulher gostosona do vídeo, Por que acontece? marquinha de biquíni, A pornografia todo é esse escultural. acesso fácil, né? E esse que culmina no ápice, de você alcançar o Isso. ápice de maneira rápida. Que é apenas a cereja do bolo, né? Você fala Exatamente. disso muito, eu vejo suas lives. Gente, eu você preciso fala